dizer que eu estou bastante alegre. Aleluia, eu estava com saudades de entregar neste lugar, amém? Deus aqui me concedeu mais uma vez o direito, aleluia, e o privilégio de estar falando do teu amor neste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que preparei uma palavra, aleluia, louvado seja Deus, e queria muito pregar nessa palavra, mas deixei outra também na agulha e dizendo: Deus, confirma a palavra, porque é importante quando o Senhor fala e não quando o homem fala. Louvado seja Deus. E eu dizia: Deus, fala aos corações naquele lugar nesta noite. Aleluia. E Deus confirmou em sua palavra nesta noite. Deus confirmou através de Enos que falava sobre o altar. Deus vai falar sobre o altar nesta noite. Deus confirmava quando a abençoada louvou, falava sobre restituição. A mensagem vai passar por esse processo de restituição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando o pastor Otto pregava pela terceira vez, confirmava sobre, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Não entristeceu o Espírito Santo de Deus, porque Ele quem traz alegria à casa do Senhor. Ele é a verdadeira alegria da casa de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 19 e 20. Aleluias. Deus vai falar ao nosso coração assim, creio. Aleluias. Ele diz na sua palavra que o homem abre a boca e o Espírito de Deus enche. 19 e 30. E nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Segundas Crônicas, capítulo 32, versículo 19 e 20. E diz assim a palavra do Senhor. Quem achou diz amém? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses do povo da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amor, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Volta, aleluia, para o capítulo 30, versículo 23. 26, melhor dizendo. Capítulo 30, versículo 26. Diz assim: E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Não desfazendo oração, mas clama assim: Deus, neste momento, Senhor, que assim há de ministrar e ser ministrada a Tua palavra, eu quero pedir, Senhor, aleluia, que o Teu nome seja glorificado. Eu quero pedir que nesta hora, meu Deus, aleluia, o Senhor faça como fez na vida do Teu servo, que disse: fala que o Teu servo ouve. Eu quero dizer ainda, Senhor, como está escrito na Tua palavra: eis-me aqui. Meu Deus, como o tempo do Espírito Santo, usa nesta noite para falar com o Teu povo. Aleluia, por mais que venha algo projetado, programado na nossa mente, mas que o Senhor nos leve por caminhos que é necessário, que é preciso. Aleluia, que feridas comecem a ser saradas nesta noite. Aleluia, e que choros comecem a se transformar em sorriso, em alegria. Ah, Senhor, e que desânimo se transforme em ânimo, e que aquele que não tem mais força saia com suas forças renovadas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não por causa do Teu Filho, meu Deus, que está aqui com este microfone, mas por causa da Tua palavra, que muda, transforma, liberta, dá força, dá ânimo, vigor e renova o homem. Em nome de Jesus e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, podeis sentar glorificando e exaltando a este Deus. Nós lemos, aleluia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 19 e 20.
Aleluia. Onde se nós olharmos, nós vamos ver a história de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa história já está no seu final. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu queria trazê-la do início para que ficasse clara aos nossos corações, para que nós entendêssemos juntos. Aleluia. Louvado seja Deus, a palavra de Deus. E o que Deus faz? Aleluia. O trabalhar de Deus, a forma de Deus trabalhar. E essa palavra em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 19. Aleluia, louvado seja Deus. Para que nós, nesta noite, venhamos nos interagir, vamos voltar ao rei Davi. Porque o rei Davi, louvado seja Deus, ainda faz parte dessa história. Aleluia. O rei Davi todos conhecem. Aleluia, louvado seja Deus, a sua história, uma história linda. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus compara como um grande homem na face da terra, usado pelas mãos de Deus. Um homem que reinou 40 anos como rei. Aleluia. E em sua maior parte fez o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluias. E um determinado, aleluia, momento do seu reinado, aleluia, o Senhor levou ele, aleluia, usou um dos seus servos para profetizar para Davi. E o teu servo profetizou para Davi no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. E o Senhor disse que a Davi que ia estabelecer o seu reino. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Deus disse para Davi através do profeta: seu reino não vai parar aqui. Eu estabelecerei o teu reino para sempre. E eu, analisando esta profecia, eu comecei a entrar dentro da palavra de Deus e começar a pesquisar. E acompanhei todos os reis. Todos os reis que vieram após Davi. Veio Davi. Logo depois veio seu filho Salomão. Depois já veio Roboão. E eu comecei a analisar. Davi reinou 40, o seu filho já reinou 40 anos também. Já Roboão reinou 17 anos. E começou reis após reis vir. E somando eu, aleluia, deram-se 22 reis que reinaram após Davi. Aleluias. E esses reis que reinaram, todos eles eram da descendência de Davi. Era do parentesco de Davi. Era da família de Davi. O que você quer dizer, presbítero? Você pode estar se perguntando. O Senhor disse pela boca do profeta que, aleluia, o seu reino seria estabelecido para sempre. Passaram-se 22 reis. Esses reis, todos eles, aleluia, pertenciam à família de Davi. Saía de um da parentela, outro já assumia. E cada um com o seu período, com o seu tempo. E somei eu para ver quanto tempo o Senhor estabeleceu o reino de Davi. E deram-se mais de 400 anos. Aleluia! O período que Deus estabeleceu o seu reino para se cumprir a promessa que Deus fez pela boca do profeta. E nesta noite eu quero dizer: se Deus te prometeu, se profecias de Deus vieram ao teu favor, não se preocupe, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas na sua vida, diz o Senhor nesta noite. Aleluia! Mais de 400 anos durou, louvado seja Deus, este reinado de Davi. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Ezequias é um deles. Ezequias reinou, aleluia, foi o 15º a reinar, que também é da parentela de Davi. Quando ele começou a reinar, ele tinha apenas 25 anos.
de idade. Hoje, muitos olham e dizem: é um jovem, não tem esse... Amado, se Deus chamou, Deus chamou. Se Deus escolheu, Deus escolheu. Se Deus colocou lá, Deus colocou lá. Quem é o homem para, aleluia, louvado seja Deus, discutir com Deus? Quem é o homem para contender com o Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. Começou ele a reinar com 25 anos de idade, e seu reinado durou-se 29 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chegou-se naquele reinado, aleluia, louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que o primeiro mês, com 8 dias que ele chegou, ele já foi, aleluia, olhar como era que estava o templo do Senhor. Com 25 anos de idade, quando ele chegou no 8º dia, ele abriu as portas da casa de Deus e foi olhar como estava. E observou e viu a bagunça que se encontrava naquele lugar, a desordem que estava naquele lugar. E ao perceber isso, chamou os levitas, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, e os sacerdotes. Chamaram esses homens, e quando ele viu, aleluia, no 8º dia ele já começou a trabalhar no templo, na casa do Senhor, e disse: tira toda a imundícia da casa de Deus. Com 8 dias que ele prestigiou como estava a casa do Senhor, ele já começou a trabalhar no reino. E 4 coisas ele fez que foi de suma importância e que serve como exemplo para nós nos dias de hoje. Primeira coisa, aleluia, ele começou a tirar toda a sujeira e imundícia, todos os altares que não pertenciam a Deus, aleluia, e começou, aleluia, louvado seja Deus. Depois de tirar os seus altares, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que estava estragando a presença de Deus, que estava estragando, aleluia, louvado seja Deus, a comunhão com o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, porque tinham fechado as portas, diz a palavra do Senhor, no alpendres, já apagaram as luzes, não acendiam mais incenso, não, aleluia, ofereciam mais holocausto ao nosso Deus. E para a época, aleluia, era a forma de Deus estar presente, era a forma de atrair o Senhor, de agradar a Deus, eram estas as formas. E isso não existia mais, isso não estava mais acontecendo. E começou ele a fazer um concerto com Deus, chamou para si um concerto com Deus e disse: vamos fazer um concerto, para que assim Deus tenha ainda misericórdia. Segunda coisa, ao chegar naquele lugar, com 15 dias ele nesse trabalho, concluiu o seu trabalho, já estabeleceu os cultos que já não existia mais naquele lugar. Já estabeleceu os cultos, aleluia, ao Senhor. E já, aleluia, já começou as luzes a ser acesas, os incensos já começaram a ser queimados ao Senhor, os holocaustos já começaram a ser oferecidos, as músicas, os toques ao Senhor já começavam a ser tocados pela harpa, pelos instrumentos ao Senhor. E todos começaram a adorar a Deus. Terceira coisa, louvado seja Deus, ele voltou a celebrar a Páscoa do Senhor. E para celebrar a Páscoa, o povo, aleluia, já estavam dispersos, já não vinha mais àquele lugar adorar o Senhor. E ele mandou cartas a todos e disse: para que haja misericórdia da parte de Deus
e para que a mão de Deus não venha pesar sobre a tua vida como pesou na vida dos teus pais, venham à casa do Senhor. Aleluia. Estamos fazendo um conserto, estamos fazendo uma limpeza, estamos fazendo uma restauração. Aleluia. O altar do Senhor, aleluia, está se renovando, e é preciso que você também, aleluia, fique longe da ira do Senhor. Que as misericórdias do Senhor, que dura para sempre, ela venha te alcançar. E eu pergunto nesta noite, como é que está o altar do Senhor? Aleluia. Como é que está, aleluia, o templo do Senhor no dia de hoje? O Senhor manda perguntar como é que se encontra o altar de Deus. Aleluias. Ainda está como no primeiro amor? Ainda está dando o melhor para Deus? Ainda está se entregando a Ele como no princípio? Ainda está fazendo não segundo o teu querer, mas o querer do Senhor? Aleluia! Ainda está perguntando se é do agrado dele ao tomar decisões? Como é que se encontra o altar do Senhor? Aleluias! E Ele chamou o povo para este concerto. E quarta coisa, aleluia, Ele distribuiu, Ele organizou, cada qual no seu cada qual. Louvado seja Deus. Ele organizou. Levitas, a sua parte é essa. Sacerdote, a sua parte é essa. Aleluia. Cada um tomaram, aleluia, posse daquilo que era seu. Organizou. Ordem. Deus trabalha com ordem. Deus trabalha com organização. Aleluias. Mas o primeiro passo para que Deus nos dê a vitória, como Ele fez, consertar o altar, consertar o templo, arrumar, tirar o que não presta. Aleluia. O Senhor, Ele diz nesta noite que o Senhor, Ele não opera em templo sujo. A palavra de Deus diz. Então é necessário nós purificarmos a cada dia, porque o templo não é a parede, o templo é eu e é você. E Ele quer, aleluia, fazer maravilha na vida do teu vizinho através de você. E Ele quer salvar vidas através de você. Ele quer curar através de você. Ele quer fazer grandes coisas, mas precisa do templo restaurado, do templo limpo, do templo revigorado, do templo cheio da presença de Deus. É necessário as coisas estarem em ordem. Aleluias. Oh, glória. E a palavra de Deus diz que Ele fez essas coisas. E muitos foram os bois que ofereceram ao Senhor, os cabritos, as ovelhas. Grande foram, aleluia, os hinos, os louvores tocados ao Senhor. E fizeram-se, passaram 7 dias. Depois foi tão maravilhoso que passaram-se mais 7 dias. E aí por isso que eu li no versículo 30, no capítulo 30, no versículo 26. Depois que tudo foi restaurado, depois que tudo foi colocado em ordem, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: e houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal nunca tinha ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Depois das coisas em ordem, aí diz a palavra do Senhor que houve tanta alegria, grande alegria, como nunca houve desde o tempo de Salomão. Você não entendeu? Eu vou explicar para que você glorifique a Deus. Eu fui somar. Desde Salomão até Ezequias, passaram-se 13 reis. Somei eu quantos anos se fazia do rei, aleluia, Salomão até o rei Ezequias, aleluia, contando deu 254 anos. O que quer dizer isso, igreja? Que durante o período de 254 anos não se havia alegria naquele lugar. E você sabe qual é a alegria? Aqui o presbítero, o outro que o pastor Otto disse, é a alegria do Espírito Santo de Deus. Essa é a alegria verdadeira
do Senhor. Esta é a alegria que nós precisamos. Imagina, igreja, aleluia, durante 254 anos não se sentia verdadeira alegria. Aleluia, talvez até entrar na casa do Senhor e sair da mesma forma que chegou. Entrar na casa de Deus e voltar talvez até pior. Mas eu quero dizer que esta casa, este lugar, você não vai sair da mesma maneira que você chegou. Deus vai, aleluia, te abençoar nesta noite, e você vai sair daqui com a alegria do Espírito Santo na tua alma, e vai glorificar o Senhor, porque Ele é a tua alegria. Bata a palma e glorifique ao Senhor. Aleluia. 254 anos sem essa alegria. Quando chegou este rei, lendo a palavra, diz que depois de Davi, aleluia, este sim agradou ao Senhor. Este sim fez a diferença. Aleluia. Reinou 29 anos, mas o seu reinado era voltado para o Senhor. A sua vida era voltada para Deus. Mas depois de tudo estar estabelecido, nós lemos no capítulo 32, versículo 19 e 20. Depois de tudo estar em ordem, depois de tudo estar organizado, estar limpo, purificado, depois da presença de Deus, depois do Espírito Santo ter descido, porque o templo já estava pronto para receber o Espírito Santo de Deus. Aleluias! Veio o rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Senaqueribe, para tomar posse daquele lugar, para invadir Judá. Aleluia! Louvado seja Deus, para tentar algo contra Judá, contra Jerusalém. Aleluia. Mas diga para o teu irmão: se o templo estiver estabelecido, estiver edificado, nem venha. Aleluias. O reinado, aleluia, já não estava como antes. O reinado já não estava mais uma bagunça. O reinado, aleluia, já não estava como outros. Porque você observa palavras do rei Senaqueribe, e eu vou ler para a igreja. Aleluias. No capítulo 32, versículo 9, e depois disse Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém, e ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio, e Ezequias, rei de Judá, e toda a Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morreres? A fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é, aí vamos pular, vamos para o versículo 13. Não sabeis vós o que eu e meu pai fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquela nação que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos? E começou a falar mais coisas. Mas o profeta de Deus, ele tem palavra. O homem de Deus que está aqui, ele está conduzindo a você em caminho seguro. O homem de Deus que está aqui, ele está instruindo a você. Aleluia, que o maior que está conosco do que o que está com eles. E ele, aleluia, falou
que reinado chegaram ao fim, que cidade ele e o pai dele tinham tomado. E qual era o Deus? E qual era o Deus daqueles que ia impedir que eles tomassem Judá e Jerusalém? Ou seja, o reinado de Ezequias. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Ezequias também falou e disse: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temas, nem vos espante por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é o Deus maior conosco do que com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não te preocupe com as afrontas, com aleluia, os levantes ou com as perseguições, porque há um Deus com você que é maior do que com ele, diz o Senhor dos Exércitos. E mais embaixo, aleluia, no versículo 8 ainda diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear conosco as nossas guerras. Bate palma e glorifica o Senhor dos Exércitos. O reinado era outro. Ele tinha afrontado lá, mas eram pessoas que serviam a deuses. E nós servimos a Deus, um Deus que é Trino, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e que é Espírito Santo. E não precisa para, aleluia, um andor de dente, nem para um parto, um Deus, nem, aleluia, louvado seja Deus, outro Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para uma viagem, outro Deus já para outra situação, para uma causa impossível. O nosso Deus, Ele abrange tudo isso, Ele está com o ouvido atento, Ele está, louvado seja o nome do Senhor. Então fala nesta noite que Ele te ouve. O homem de Deus, ele sabia que precisava, para ser vencedor naquele lugar, organizar as coisas. Aleluia. E um versículo da Bíblia diz para nós que nós temos que nos humilhar, que nós temos que descer e buscar. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a tua terra, perdoarei os seus pecados. Versículo 15 diz: e a partir daí os meus olhos estão abertos e meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só a partir do momento se humilhar, se arrepender, aleluia, Deus vai sarar, Deus vai mudar, Deus vai ficar com os olhos, Deus vai ouvir, Deus vai dar a vitória. Aleluia! E na vida deste rei Ezequias não era diferente. E ele usou de sabedoria, começou a organizar todos os muros. Aleluia! Organizou todos os muros, os buracos que tinha, tapou as coisas que tinha pendente. Ele levantou as fontes que estavam fora de seu exército inimigo. Vem, vão encontrar muita água, vamos fazer encanações por baixo do muro e vamos colocar água, encanar para dentro da cidade, e nós estaremos com água e entupiremos a água lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos com muita água aqui. Louvado seja Deus. E depois dessa grande organização, depois desses grandes feitos, o rei veio com essas afrontas, o rei veio com essas tentativas, e as tentativas contra você é vãs. O Senhor disse que igreja é você, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja não é as paredes, é a sua vida, e as portas do inferno não prevalecerá contra esta igreja, contra a tua vida. A tua vida pertence ao Senhor. Ele tem teus fios de cabelo contado. Confia nele, espera com paciência nele, porque a vitória é certa. Aleluias. Diz a palavra de Deus que aí depois dessas afrontas, depois desse todo, aleluia, tem mais afrontas abaixo. Aí este rei, aleluia,
louvado seja Deus, fez com que Ezequias, aleluia, e o profeta Isaías, não é? Orassem ao Senhor. Aí depois dele falar tudo, ele falou contra o Deus. Aí no 19 falou do Deus de Jerusalém. Falou da mesma forma como falou dos deuses do povo da terra, obra das mãos dos homens. Aí quando falaram isso, porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos... Aleluias. Nós podemos abrir um parênteses aí. As afrontas veio, as lutas veio, e é lícito, viu, irmãos? As afrontas vêm, as lutas vêm, as perseguições vêm, o dia da fome vem, o dia da nudez vem, e algo tem que vir. E o Senhor disse: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E há de vir. O reinado estava bem maravilha, as coisas estavam aleluia, tudo dando certo. O número estava se multiplicando, o povo corresponderam à carta e vieram e se adoraram e se alegraram. A alegria desceu, o Espírito Santo voltou, o perdão de Deus chegou, a misericórdia surgiu naquele lugar. Mas aí vem o rei, vem o dia mau, vem o dia do deserto, vem o dia da prova, vem o dia da tempestade. E veio. Mas se as coisas estiverem organizadas, se as coisas estiverem em ordem, é só clamar aos céus, viu? Eita, se as coisas estiverem no lugar, é só clamar. Eu li no instante que ele está com os olhos fritos e com os ouvidos atentos. É só clamar aos céus, e os céus vai se mover, e vai, louvado seja Deus, vir ao teu favor para te dar a vitória. E Ezequias clamou com o profeta Isaías aos céus e pediu a Deus, e aleluia, aleluia, com certeza apresentou a causa ao Senhor. E eu creio, imagina a oração de Ezequias dizendo: olha, ele já invadiu a cidade tal, ele já invadiu a cidade de fulano e de Beltrano, ele já tomou outra cidade lá, mas ele está dizendo, e comparou o Senhor com outros deuses, e também está dizendo que vai invadir aqui, e está com uma tropa aí na frente, e vem ao encontro desta cidade. Oh, aleluia. E eu creio que quando Deus com o vídeo atento ouviu as orações de Ezequias e Isaías, aí o Senhor, a Bíblia diz que enviou dois anjos, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, quando invadiram aquela cidade, o anjo do Senhor começou e matar todos aqueles homens, e aqueles vendo morrer sem saber como aquele povo caía, como aquele povo morria, e muitos fugiram. E diz a palavra de Deus, para não sobrar homem para contar a história, porque levantaram-se contra o povo de Deus, porque levantaram-se contra, aleluia, a cidade edificada pelo Senhor, aleluia. Diz o Senhor que quando chegaram lá, os mesmos da sua parentela acabaram de matar a fio de espada aqueles que haviam restado, e o nome do Senhor foi glorificado, e o nome do Senhor foi exaltado. E não adianta se levantar contra você. Você edificou sua casa na rocha, o vento vai vir, mas ele não vai conseguir, a onda vai bater, mas não vai conseguir. Os que estão firmes na rocha serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Bate palma e glorifica a Deus. Não se abala, aleluia, mas permanece para sempre. Deixe o vento soprar, deixe as ondas bater, deixe a perseguição surgir, deixe acontecer. Deus, Ele é contigo, aleluia. Eita, eu sinto a presença
noite. E tu falaste ao nosso coração nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amado, o que Deus diz nesta noite para a igreja: prepare o altar, prepare o templo. Prepare, porque Deus, Ele quer fazer, Ele quer operar, Ele quer proteger, Ele quer livrar. Mas é preciso abrir a porta, mas é preciso dar acesso. O atrevido, ele quebra a porta e entra, bagunça e destrói sem permissão. E ele pede, aleluia, que abra a porta. Ele entra e transforma, ele entra, aleluia. Ele prepara pastos verdejantes, ele faz, aleluia, passear por lugares maravilhosos, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Aleluia. Imagina a comemoração naquele dia de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aqueles homens vieram e não precisaram eles usar fio de espada, não precisaram eles trocar murro, não precisaram eles fazer coisa semelhante. O Senhor disse, Ele disse, o que Ele disse se cumpriu. Há um Deus que guerreia por nós as nossas. Ele estava guerreando naquele momento. Não precisa você suar os seus braços, somente ora, clama ao céu, e o guerreiro que não perde guerra vai guerrear ao teu favor. Que Jesus abençoe a todos e que as palmas glorifiquem e exalte o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.